Bom, se alguém me pergunta quando que eu comecei a gostar de quadrinhos, essa pergunta é impossível de responder, porque desde que eu me entendo por gente, eu vejo quadrinhos. A minha experiência com quadrinhos é marcada pela experiência com banca, eu ficava muito de olho no que aparecia nas bancas, e no Tintin. Né? Tintin para mim era quadrinho sério, foi certamente a maior influência que eu tive. Né? Uma coisa que me impressionou bastante também foi quando eu publiquei a primeira história na Animal, na década de 90, e que eu descobri que eu podia publicar. A partir daí eu comecei a publicar histórias curtas, depois álbuns, e eu tinha sempre como fonte duas fontes muito importantes. A primeira era o que eu lia, a segunda era o que eu via. Né? Então a fonte pode ser tanto um livro velho sobre a Guerra do Paraguai, como a situação concreta de populações indígenas com os quais eu trabalhava. Paralelamente aí a meu começo como quadrinista, né, quando eu já tinha, o meu começo foi tardio, eu tinha quase 30 anos, eu sempre trabalhei como antropólogo, então foram duas coisas que eu sempre levei em paralelo. O meu trabalho em antropologia e o meu trabalho como quadrinista. Foi só a partir da publicação dessas histórias sobre índios que eu juntei essas duas partes da minha vida. A gente pode pensar assim, pelo menos eu entendo assim, uma coisa é quando eu me ocupo do outro, buscar a verdade do outro, que é a antropologia, e a outra coisa é aquilo que eu busco a minha verdade interna, o que eu sou, o que eu gosto de fazer, que é quando eu faço história em quadrinhos. Olha, eu comecei a trabalhar com grupos indígenas quando eu tinha 19 anos, uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, quando eu estudava Ciências Sociais na USP. Depois das Ciências Sociais eu fiz mestrado na UFRJ, no Museu Nacional, mestrado em Antropologia Social, e depois eu fiz doutorado em História na USP. E depois, no pós-doutorado, eu fiz aqui em São Paulo, na Unesp, sobre iconografia da Revolução de 32. Bom, então eu comecei a trabalhar com índios quando eu tinha 19 anos e trabalhei quase ininterruptamente até os 50 anos. Né? Eu já fiz diversos tipos de trabalho com os índios. Eu já fui pesquisador, eu já fui consultor de diversos órgãos públicos, eu já fui de organizações não governamentais, organizações prelazia, trabalhei no SED, no Centro de Documentação e Informação, depois transformações o Instituto Socioambiental. Então meu trabalho com os índios, em resumo, com grupos indígenas, vai desde pesquisador até consultor, e meus últimos trabalhos têm sido na área de definição de áreas para grupos indígenas, um trabalho de identificação e delimitação. Eu trabalhei com diversos grupos de indígenas. Eu comecei a trabalhar com os Javaé, da Ilha do Bananal, depois comecei a trabalhar com os Carajás, Carajá do Norte, Guarani. Né? Eu sou do Varjão, do Brasil Central, então onde tinha Carajá, lá estava eu. Então eu trabalhei com os grupos Carajás dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e Pará, visitei esses grupos. Depois eu comecei a trabalhar com um grupo que se chamava Papirapé, que hoje se chama Ampli-Aua, do norte do Mato Grosso, entre os quais tenho grandes e fortes amigos. Né? Eu trabalhei diversos períodos em diversos grupos indígenas. Então tem grupos indígenas como os Avacanoeiros, eu trabalhei como funcionário da FUNAI, eu fiquei aproximadamente um ano vivendo em Minasul. Em outros grupos eu realizava trabalho de pesquisa mais curtos, ficava uma semana, ficava um mês, ficava 2 semanas. Né? Então varia muito esse período de permanência. A única língua indígena que eu conheço, tenho conhecimento, é o Carajá. Estou longe de ter fluência em Carajá, mas às vezes perco muito tempo me contextualizando para saber sobre o que eles estão falando. Conheço um pouco de Guarani através de leituras e pesquisas, né? E aulas também que eu tive sobre. E é isso. Os temas que eu gosto mais, como eu falei para vocês, tem duas origens, naquilo que eu vejo e naquilo que eu me interesso lendo nos livros. Né? Então, desde o começo, eu gostei muito um assunto, pode parecer estranho para as pessoas, que é a Guerra do Paraguai, né? Que foi a maior guerra que o Brasil
teve no exterior, né? A Guerra do Paraguai, depois Índios, né? O meu álbum Negócio do Sertão, Pesadelos Paraguaios, que eu começo a minha carreira brilhante, depois o Negócio do Sertão, histórias sobre índios, depois histórias curtas, né? Sobre a noite. Eu gosto muito dessas, aí é o capítulo das coisas que eu vejo, né? E não que eu me aproximo em termos bibliográficos. E depois da história da noite, outro tema que me interessa muito são as invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Essas histórias curtas, que reunidas naquele álbum Curtas Escabrosas, que é um álbum que eu acho muito legal, traz exatamente essa variedade de coisas que me chamam a atenção no dia a dia. O motoqueiro, a violência, a escravidão. Então, são diversos temas que aparecem. O que eu não quero deixar é escapar, então é quase uma perspectiva jornalística.